Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Amém, Francisca, seja bem-vinda no nome do Senhor Jesus. Amém? Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos de número 17 e 18. Glória a Deus. Está escrito assim: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Irmãos, nós estamos aqui em uma leitura onde Paulo, ele está explicando a diferença do ministério da nova aliança, ou seja, a dispensação da graça, com a dispensação da lei. E quando na dispensação da lei, quando o Senhor dá a tábua, a pedra da aliança, escritas as leis, Moisés, ele desce do monte com o rosto resplandecente, a ponto dos israelitas, a ponto daquele povo, eles não conseguirem olhar para Moisés. Uma vez que a glória de Deus foi manifesta na face de Moisés, no rosto de Moisés, aquele povo não conseguia olhar para ele. E agora ele coloca um véu. À medida que a glória, que o resplandecer, ele ia se apagando, Moisés coloca um véu para que esse povo não venha deixar de ver a glória do Senhor expressa no seu rosto. Paulo aqui está fazendo uma comparação que naquela época, na dispensação da lei, foi algo que aconteceu em especial com Moisés. Hoje, na dispensação da graça, o ministério da nova aliança, Paulo está falando que aquele não é mais aquele esplendor como se fosse a glória, mas hoje a glória de Jesus Cristo está em nós. E melhor, nós, irmãos, nós, é semelhante nós nos olharmos do espelho e refletir a glória de Jesus. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não há diferença de você para Cristo. Não há diferença de um crente genuíno para o próprio Cristo. Ô querido, entenda uma coisa. Você não é qualquer um. Ô irmão, para e pensa, raciocina no que o versículo está dizendo. Ora, Deus, este mesmo Senhor, é o próprio Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês aqui. Quantos de vocês aí creem que tem o Espírito Santo? Escreve amém.
Escreve aí amém, aquele que crê que tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você acredita que você é morada do Espírito Santo, que você é a casa dele. Aleluia. Agora eu vou falar uma coisa para você, que Paulo, inspirado pelo próprio Espírito Santo, ele disse, versículo 17, ora, este Senhor, ou seja, o próprio Deus, é o Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando agora a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ou seja, esse ministério da nova aliança, esse ministério com o Espírito Santo, ele é desenvolvido de tal maneira amém, Josélia? 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículos de número 17 e 18. Nós vamos sendo transformados de tal maneira, irmãos, que passamos a ter de glória em glória a própria imagem do Senhor. Agora eu quero lhes fazer uma pergunta. Se nós temos o Espírito Santo, e se o Espírito Santo está em nós, ô irmão, se nós vamos sendo transformados de glória em glória, como na própria imagem do Senhor, eu quero te fazer uma pergunta. Somos qualquer um? É qualquer tipo de enfermidade, de doença, de miséria que pode ficar em nós, que pode nos acometer. Eu vou além da minha pergunta. Eu vou além da minha pergunta, queridos. Eu vou muito além. Quem somos, afinal? Muito além, eu quero te acrescentar algo. Independente, irmãos, do que você se programou, independente de como foi o discorrer da tua vida até hoje, eu quero te lembrar de uma coisa. A graça é a graça. A nova aliança é a nova aliança. O Espírito Santo, ele não mudou. O Espírito Santo, ele é o mesmo. Ele é especialista em ensinar todas as coisas. Jesus disse que ele, quando ele viesse, ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. Ou seja, a receita para você mudar de vida não está distante, está em você. E Paulo faz questão de dizer, está no teu rosto. Ele nos ensina todas as coisas. Jesus disse, quando o Consolador vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Veja,
Ele nos ensina como agir. Ele nos ensina como nos portar. Ele nos ensina como caminhar. Ele nos ensina como tomar decisão. Ele nos aconselha. Ele também nos faz lembrar de quem somos e da importância que nós temos. Em Romanos 8, 26, Paulo diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, ou pedir como convém. Porém, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está dizendo para você nessa tarde: eu não sei como você está, eu não sei por qual situação você está passando, eu não sei, irmãos, como foi o histórico do teu passado, eu não sei como foi o teu ano de 2023, mas Ele está dizendo: eu estou aí. O Espírito Santo, queridos, Ele é o próprio Deus. Ou seja, nós somos morada de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Você pode adorar o nome do Senhor por isso. Quando alguém, irmãos, vive sofrendo, é porque ainda não percebeu a preciosidade que tem dentro dela, a saber, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é conhecido como vinho novo. O Espírito Santo, ele é conhecido como, o símbolo do Espírito Santo em Mateus 3, ele é a pomba, ele vem como um pomba. O Espírito Santo, ele é conhecido como azeite. O Espírito Santo é descrito na Bíblia como vinho novo ou vinho quente. É por isso que em João capítulo de número 3, versículo de número 5, Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino, nem entrar no reino. O problema é a maioria das pessoas hoje está ao lado do Espírito Santo. Tem o Espírito Santo, mas como eles participam, tem pessoas, irmãos, que amam show gospel, vai a cultos de entretenimento, onde o Espírito Santo, ele não tem liberdade para agir pela palavra. O Espírito Santo, ele age pela palavra. O Espírito Santo, ele é a fonte da vida. O Espírito Santo é tudo o que precisamos. O Espírito Santo, Jesus disse em João capítulo de número 7, versículo de número 37 ou 38, Jesus disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E João faz questão de dizer, e ele dizia do Espírito Santo. Ô irmãos, é tarde, é ano, é tempo de você viver a plenitude do Espírito Santo. Como disse a Geralda aqui, ele é a água da vida. Ô irmãos, o Espírito Santo está em você, mas ele tem a fórmula para ele agir. É pela palavra. O Espírito Santo, ele é submisso à palavra. O Espírito Santo, ele é submisso à palavra.
para a viúva de Obadias, em 1 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 8. O problema, sabe o que é, irmãos? É que as pessoas de hoje em dia, ela conta com os benefícios do governo, que isso nem benefício é malefício. Um Bolsa Miséria, um auxílio miséria, onde as pessoas vivem dependendo disso. Tem gente, irmãos, que faz até, tem mulheres que faz até um monte de filho para poder receber Bolsa Família, mas despreza o Espírito Santo. Tem gente, irmãos, que faz questão de participar de cultos, nada contra, mas que eles pulam, sente, entrega revelações abertas, mas não muda de vida. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem liberdade de agir pela palavra. Veja que aquela viúva, a viúva de Obadias, segundo Flávio Joséfo, Israel estava vivendo uma apostasia tremenda. E quem deveria remir aquela viúva deveria ser o remidor, ou seja, um parente mais próximo, ou o rei. Mas, como estava havendo apostasia, nem o rei se manifestou, nem o parente mais próximo. Eu quero abrir um parênteses da minha fala. Enquanto você não entender que você depende do Espírito Santo, irmão querido, você não chegará a lugar nenhum. Enquanto você não mudar a forma como você fala, tem gente, irmão, que você está conversando com eles, com elas, e ela faz questão de pronunciar minha diabetes, minha doença, meu. Aí você fala, meu Deus. Tem pessoas, irmãos, que enchem o coração para proclamar miséria. O Espírito Santo está falando, o sistema está corrompido. O sistema está corrompido, irmãos. E o Espírito Santo está te chamando para mais perto. Ainda que o governo te desampare, ainda que os teus parentes se desamparem, eu quero dar uma notícia para você. Você tem a pessoa do Espírito Santo. A palavra diz que ela vai ao profeta Eliseu e diz para o profeta: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Pois agora estão vindo os credores para levar os meus filhos como escravo. O profeta vira para ela e diz: me diz o que eu posso fazer por ti. Escuta isso aqui. Me diz o que eu posso fazer por ti. Ela fica quieta. Há um intervalo na segunda pergunta. Sabe o que está acontecendo? As pessoas, elas estão se esquecendo que o que é o que elas têm. Elas precisam se lembrar. Irmãos, lembre-se do que eu prego aqui. Lembre-se do que eu ensino para vocês aqui, abaixo do Espírito Santo.
Se você se esquecer da palavra que você recebeu, para no tempo oportuno você utilizá-la, se você se esquecer, irmão, você viverá uma vida precária. Você precisa dessa intimidade com o Espírito Santo. Porque o profeta vira para ela e diz: me diz aí o que tu tens em casa. Me diz o que eu posso fazer por ti. Ela ficou calada. Me diz o que tu tens em casa. Ela vira para ele e diz: eu tenho senão uma pequena botija de azeite. O que você tem? Olha, pastor, eu estou passando aqui por essa live, as coisas não estão boas. Eu pedi ao Senhor para falar comigo. E eu estou aqui nessa live, é a minha única saída. Eu não acredito mais no ser humano. Eu não acredito mais em liderança. Eu não acredito mais em ninguém. Pai, eu quero te dar uma notícia. Você está aqui. Você está de frente a essa tela desse celular porque o Espírito Santo te colocou aí para ouvir essa palavra. E Ele está dizendo: você tem algo precioso e é o Espírito Santo. Ei, você tem algo precioso dentro de casa. A casa é você. Você não é obrigado a viver as hereditariedades. Você não é obrigado a depender do sistema, a depender de parentes. Você não é obrigado. Me diz aí o que tu tens em casa. Ela havia se esquecido. Eu tenho senão uma pequena botija de azeite. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aquela mulher, aquela viúva, ela passou por tanto sofrimento. Ela passou por tanto sofrimento. Ela está vindo de um luto. Ela está vindo de um luto. Note isso aqui. O marido acabara de morrer. Os credores estão vindo para levar os seus filhos como escravo. Imagine, você tem os filhos. E toda mãe, irmão, todo pai tem sonhos para os filhos. Imagine que essa viúva era mulher de um profeta. Para haver o profeta, ele tinha que vir de uma linhagem sacerdotal. Presta atenção nisso daqui. Para ser profeta, tinha que vir de uma linhagem sacerdotal. Os filhos dessa mulher vinham de uma linhagem de profetas. Seriam os futuros profetas sacerdotes da nação. Mas agora está tudo ao contrário. Está tudo ao contrário, muito pelo contrário. Não, agora estão vindo os credores para levar os seus filhos cativos, levar como escravo no pagamento da dívida. Ou seja, parece que a vida deu uma bagunçada. Parece que estava tudo bem, daqui a pouco saiu tudo do controle. Mas o Espírito Santo está dizendo nessa tarde: parece que saiu do controle, mas eu estou no controle de tudo. O Espírito Santo está dizendo: eu estou esperando uma palavra tua, eu estou esperando um posicionamento teu, eu estou esperando você decidir. Porque, irmão, se entregar a dor, se entregar ao desengano, se entregar à ansiedade, à preocupação, não vai resolver. O Espírito Santo está dizendo: levanta, caminha, toma uma decisão, faz o que ninguém fez.
você vai permanecer aí, no quintalzinho de papai, no quintalzinho de mamãe? É o maior erro que existe. Me casei, vou morar no mesmo quintal que a minha sogra. Não faça isso. Ah, não, é que eles me cederam um terreno, um lote, para eu construir a minha casinha. E agora, porque, irmãos, o filhinho, agora, quando tem uma contendinha com a esposa, a casinha de mamãe está do lado, e ali ele vai comer. O Espírito Santo está dizendo, é tempo de cortar o cordão umbilical. O Espírito Santo está dizendo, é tempo de deixar de lado algumas manhas, algumas manias. Essa mulher se levanta e vai ao encontro do profeta. Irmão, estava de luto, ia ser 2 lutos. Porque o marido havia morrido. E agora os filhos ficariam um tempo como escravo para o pagamento da dívida. Sabe por quê? Porque ela se esqueceu. A pequena botija de azeite que ela tinha. Tem momentos, irmãos, que parece que a dor, a ansiedade, a solidão vem. Mas o Espírito Santo está dizendo, ei, eu estou ao teu lado, eu estou contigo. Me veja! Coloca em prática. As pessoas são, irmãos, especialistas em desprezar o Espírito Santo. As pessoas, elas são especialistas. Irmãos, se prega sobre tudo hoje, mas não pregam sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo parece que é deixado de lado. Vê que ela fala no diminutivo. Eu tenho senão uma pequena botija de azeite. Lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 17. Lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. O Senhor vira para o profeta Elias quando está fugindo de Jezabel. E ordena para ele ir a Sarepta, que ali o Senhor ordenou a uma viúva que lhe sustentasse. Ô irmão, presta atenção nisso daqui. Uma viúva, em tempo de seca, ô irmão, não é o que te cerca, é o que está em você que será o teu socorro. Eu nunca vi, irmãos, ninguém dobrar os joelhos para orar. Eu nunca vi um ansioso dobrar os joelhos para orar e se levantar da mesma forma. Eu nunca vi alguém parar para ler as Escrituras e orar as Escrituras e se levantar da mesma forma. O Espírito Santo está dizendo, você precisa olhar para o seu interior e você me encontrará. O Espírito Santo e a palavra andam juntos. Veja que o profeta Elias, quando se aproxima dela, ele se aproxima da casa dela e ele se depara com a mulher catando cavacos. Ele se depara com a mulher catando cavacos, catando graveto. E ele pede para ela um copo d'água. Em seguida, ele vira para ela e diz, traz cá para mim também um pouco de comida.
Ela vira para ele e diz: viva o Senhor teu Deus, que eu não tenho senão uma pequena botija de azeite e um pouco de farinha na panela. E eu estou aqui catando os gravetos para fazer um pequeno bolo para eu e meu filho comermos e morrermos. Ô irmão, você sabe o que é a farinha aqui? A farinha aqui, irmãos, é o pão. A farinha aqui é a palavra. A farinha na panela aqui é a palavra. E a pequena botija de azeite é o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando essa tarde: você já tem tudo que precisa, já está disponível. O problema é você precisa se comprometer com a palavra. Olha isso aqui. Ore por inveja por minha vida sentimental. Tu já viu inveja pegar em alguém que tem a palavra e que tem o Espírito Santo? Olha, irmão, ore pelo meu casamento. Você já viu quem tem a palavra e o Espírito Santo viver uma vida fria? Você que está pedindo oração, eu quero te convidar a permanecer na live. O Espírito de Deus quer mudar a tua vida a partir de hoje. Ele vai te dar todas as dicas dentro da palavra para você agir no teu casamento, para você quebrar o espírito de inveja. Mas Deus está falando com você, Denise. Se Deus quisesse falar com teu marido, seria ele que estaria aqui. Aí eis o X da questão. Quem tem o Espírito Santo é você. Quem tem o Espírito Santo é você. Então quem tem que arder em fogo é você. É você que faz ele arder. Deixa eu voltar para a palavra. Às vezes as pessoas, irmãos, elas têm tudo em sua volta para mudar de vida, mas estão com a visão fechada. A visão de ambas as viúvas estavam fechadas. Uma vira para o profeta Eliseu e diz: eu tenho senão uma pequena botija de azeite. E quando ela usa essa expressão, eu tenho senão uma pequena botija de azeite, o Espírito Santo é o essencial. O azeite aqui representa o Espírito Santo. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. O que as pessoas precisam, irmãos, é crer na palavra. Quando elas creem na palavra, o Espírito Santo se manifesta. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede de quê? Sede de resultado. Sede de uma vida plena. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas, não são águas mortas. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Edenise, o Senhor está falando: crê em mim, como diz as Escrituras. Põe atividade a tua fé pela palavra. O Espírito Santo se manifesta. O Espírito Santo, ele se manifesta na palavra. Eliseu deu a palavra para a viúva de Obadias. Vai, pega, vai nos vizinhos, pega vasilhas, não pequenas, não poucas. Entre
entra e fecha a porta, anda pela palavra. Elias dá a palavra para a viúva de Sarepta: faz primeiro um pequeno bolo para mim, traz aqui. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará, nem o azeite da botija. E houve, irmãos, naquela casa prosperidade. Mas primeiro eu faço para o Senhor. Veja que essa viúva de Obadias, segundo Flávio Joséfo, a dívida não era dela, a dívida não era dele. Flávio Joséfo diz que a dívida foi adquirida por ele estar sustentando a pão e água em tempo de crise. 7.000 profetas a pão e água. Então o que você está passando, Denise, é mais poderoso do que a palavra, é mais poderoso do que o Espírito Santo. Só eu sei. Vai falar para a viúva que estava fazendo o último bolo para comer e morrer com o filho. Vai falar para a esposa a viúva do profeta Obadias, que perdeu o marido, agora estava para perder os filhos. Os filhos iam ser levados escravos. Oh, irmãos, as pessoas pensam que a palavra de Deus é só algo de imaginação. Não, o Espírito Santo, ele se manifesta na palavra. O que é que vocês querem? Vocês querem, põe a cabecinha aqui no ombro para receber tapa nas costas? Não. A palavra de Deus é a espada do Espírito. O Espírito e a palavra trabalham juntos. A espada do Espírito Santo, é a palavra. Ele age pela palavra. Ó, olha para aqui. Olha esse pedido. Oração por sabedoria para alcançar a promessa de Deus. Oxi. Olha para isso aí. Escute. A palavra de Deus é a espada do Espírito. O Espírito Santo age. O Espírito Santo age na palavra. Essas duas viúvas tinham algo em comum. As duas eram viúvas. As duas tinham em um recipiente azeite, que era o Espírito Santo. E as duas estavam vivendo em crise. Quando alguém está em crise, irmãos, é porque está apostatado. Quando alguém está vivendo em crise, passar por uma crise normal. Agora, viver em... é porque, irmão, se esqueceu das suas origens. Ambas tinham o Espírito Santo, mas não sabiam o seu devido valor. Pastor, mas era pouco. Pouco pode se transformar em muito. Escute isso aqui. O Senhor, o Espírito Santo, ele está aí com você, dividindo com você a situação que você está vivendo. Enquanto você não der a palavra, ele não vai agir.
Às vezes, irmãos, temos tudo para ser bem sucedido, mas não sabemos utilizar as palavras. Em João capítulo de número 2, outro exemplo de alguém que não se programou bem. Essa aqui é diferente. Jesus é convidado para uma festa conhecida em João 2 como a festa das bodas, um casamento. E ele estando lá com seus discípulos, com Maria, no meio da festa acabou o vinho. O vinho aqui representa também o Espírito Santo. E a palavra do Senhor Jesus diz que ali acabou o vinho. Eu não sei, irmão, se aquele casal se programou mal. Não sei se a administração deles não era legal. Eu não sei, o Espírito Santo está dizendo, eu não sei como se você se programou para o que você está vivendo, para a situação difícil que você está vivendo. Eu não sei se você conheceu o seu cônjuge o suficiente para tomar a decisão de casar. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você colocar a palavra junto com o Espírito Santo, as coisas vão ter que acontecer. Eles convidaram Jesus para o casamento. A festa deveria durar 7 dias. A festa de casamento naquela época para os judeus deveria durar 7 dias. Quando a festa começa, não demorou muito, o vinho acabou. Maria, mãe de Jesus, se aproxima dele e fala: Jesus, acabou o vinho. Ele vira para ela e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Escute. Quando ele diz, ainda não é chegada a minha hora, é porque ele estava querendo dizer, ainda não é o momento de assumir o meu ministério sacerdotal. Ainda não é o momento de operar milagre. Ainda não é o momento de aparecer. Só que Maria era ousada. E ela vira para aqueles servos que estavam ali e disse para eles: façam tudo o que ele vos disser. Irmãos, Jesus é a própria palavra. Segue a orientação da palavra, segue o que o Espírito Santo está dizendo. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, você não está aqui para viver como barata tonta, perdido, como um cão sem dono. Ela vira para eles e diz: olha, não é para fazer o que Maria diz, não é para fazer o que o presidente diz, faça tudo o que Jesus vos disser, faça tudo o que a palavra vos disser. Aleluia! Aí ele dá uma ordem, irmãos, presta atenção. As talhas naquela época eram cheias de vinho. Mas o vinho havia acabado. Aquele casamento, aquela festa de casamento, aquele casamento tinha tudo para começar fracassado. Aquele casamento tinha tudo para começar, queridos, um fracasso. Tinha tudo para começar passando vergonha. Tinha tudo para começar aquele casal passando em volta dos vizinhos e ele dizendo: olha, tá vendo aquele casal? Aquele foi que começou a festa, mas não teve condição de mantê-la. Tá vendo os filhos daquela crente? Ela até vai à igreja, mas você viu os filhos dela? Você viu? O marido morreu, os filhos foram levados como escravo. Mas não era mulher de
Não era aquele profeta, aquele servo que andava com Eliseu. Por que Deus não fez nada? O Espírito Santo está dizendo, se você agir dentro do que Cristo está falando para você, você será um quebrador de barreiras no meio da tua parentela. Se não houver nenhum habilitado dentro da tua parentela, o Espírito Santo está dizendo, será você o primeiro. No meio da tua parentela, estão acostumados a viver divórcio. O Espírito Santo está dizendo, na tua vida não haverá divórcio. Tem alguém no nosso meio aqui que a casa é vista como a casa das solteironas. O Espírito Santo está dizendo, para você será diferente. Escute. O Espírito Santo está dizendo essa tarde, basta comunhão com a palavra. Aonde a palavra está, o Espírito Santo está no meio. Escute. O Espírito Santo está dizendo, eu estou chamando você para quebrar a maldição hereditária. Era para os vizinhos sair dizendo, olha, a história era para dizer assim, Jesus foi convidado para uma festa e lá era para durar 7 dias a festa, mas o vinho acabou antes do tempo, a festa teve que se encerrar. Acredita-se. Acredita-se que no meio daquele casal já era de costume passar vergonha. Já era de costume não dar conta das contas. Já era de costume estar pulando de galho em galho, de aluguel em aluguel. Já era de costume viver na aba da avó. Mas o Espírito Santo está dizendo essa tarde, se você me permitir e fazer tudo o que a palavra de Deus vos disser, não vai haver luto. Teus filhos não viverão na escravidão. A tua casa será a casa de honra. O teu casamento será bem sucedido. Maria vira para eles e diz, façam tudo o que ele vos disser. Sabe qual foi a ordem que Jesus deu? Simples. Irmãos, enche as talhas d'água. O problema sabe o que é, irmão? É o complexo de religiosidade. Porque as talhas, preste atenção nisso daqui, as talhas eram o lugar do vinho e não da água. O Espírito Santo está dizendo, faça só o que eu estou dizendo para você fazer. Se esforce para fazer. Não pergunte. Não viva se escravizando, tentando entender o amanhã. O amanhã a Ele pertence. Entregue as vossas ansiedades a Ele. Ele tem cuidado. Ele tem cuidado. A pior coisa da vida, irmãos, é falar com pessoas que tudo que você orienta quer interrogar, quer saber por quê, pra quê. Não, ela diz, faça tudo o que ele vos disser. A primeira ordem é, encha as talhas de água. O vinho já acabou, a alegria já acabou. O Espírito Santo está dizendo, eu derramei dons sobre ti. Tu andou por lugares onde não há água. A água aqui, irmãos, é a palavra. O Espírito Santo, ele só consegue ser ativo
não consegue agir. Aleluia. Aonde não há palavra, o Espírito de Deus, ele não consegue agir. Por isso que Paulo diz em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. O Espírito Santo, ele é submisso à palavra. O Espírito Santo e a palavra são um. Ele dá uma ordem dizendo: enche as talhas d'água. Não enche as talhas de emoções, não enche as talhas, não, Senhor, acabou o vinho, acabou a alegria, a tendência é vergonha. Ele está falando, se você olhar para a minha palavra, se você seguir a palavra, a dor não permanece, a vergonha não permanece, a depressão não permanece. Não permanece. Aleluia! Aleluia! Você não precisa sentir fé. Irmão, fé não se sente. Paulo disse em 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo de número 9 ao 10, ele diz: mas como está escrito que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Para, em nome de Jesus Cristo. Para de olhar para o teu marido e vê-lo frio. Aqueça-o. Aqueça-o. Você quer ser meramente religiosa, namorar de luz apagada, debaixo dos lençóis? Ô irmão, mulher foi feita para ser vista, esposa foi feita para ser vista pelo marido. Você quer fazer tudo nos escuros? Tudo você quer ser rixosa, quer discutir, quer debater, quer perguntar. O Espírito Santo está dizendo: enche as talhas d'água. As talhas aqui somos nós. A água aqui é a palavra. Presta atenção nisso. As talhas somos nós. A água é a palavra. O vinho é o Espírito Santo. Como está escrito, se não seguir a orientação da palavra, a alegria não se manifesta, o Espírito Santo não se manifesta, as coisas não vão andar. Ele trabalha unicamente pela palavra. Como está escrito, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito Santo manifesta da palavra. Se não houver palavra, eu quero é ver esses andem aqui. Eu quero ver quem consegue vencer o pecado sem a palavra. Eu quero ver quem consegue vencer as coisas mundanas onde não há palavra. O que está faltando hoje em dia é pregação da palavra genuína. É tudo, olha, não pode cortar o cabelo assim, não pode pintar o cabelo, não pode pintar a unha, não pode usar batom, não pode, tem que namorar debaixo das cobertas para não ser visto. Aí essas coisas, irmão, vai minguando a fé das pessoas. Não pode comer isso, não pode beber aquilo. Isso vai minguando as pessoas, vai atrapalhando, e aí se tornem pessoas fracas, pessoas sem poder, pessoas sem eficácia de fé, pessoas, irmãos, dependentes de, se eu colocar uma calça, eu estou em pecado, o Espírito Santo vai me rejeitar. Ai, se eu for à praia, para que Deus fez praia? Praia para mundano? Deus fez essas coisas para os filhos.
Mas os filhos não amadurecem aqui, ó. Ninguém. Olha para aqui, Zander. João, capítulo de número 17, versículo de número 17. Onde não há palavra, não há santidade. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação, separação, é a palavra que separa. Aleluia. Aleluia. Ai, pastor, é porque onde não há palavra, irmão, não se vence pecado sem palavra. Pai, Jesus orando por nós: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Onde não há palavra genuína, não há santificação. As pessoas começam a trocar as bênçãos do Senhor por andar seminuas. Olha a ordem que Jesus dá: encha as talhas d'água. As talhas, irmãos, são as pessoas. A água aqui é a palavra. Encha as talhas, encha-se da palavra. Você se enchendo da palavra, o Espírito Santo se manifesta. Sem se encher da palavra, não tem como o Espírito Santo não se manifestar. João 3,5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. É a palavra. Jesus, quando ele está pendurado na cruz, que ele já está morto, que aquele soldado romano fura o seu lado, sai sangue e água. Sangue, o sangue aqui é vida, a água é palavra. Onde não há palavra, não tem como prosperar, não tem como vencer pecado, não tem como ter sucesso. Você precisa seguir a direção da palavra. Seguindo a direção da palavra, não tem como dar errado. Enche as talhas d'água. E eles encheram, irmãos. Segunda ordem: vai e apresenta ao mestre-sala. Irmãos, olha para aqui por gentileza. O Espírito Santo está dizendo essa tarde: se encha da palavra, verbalize a palavra e volta lá no médico, para você ver se o diagnóstico vai ser o mesmo. Eu quero desafiar você a viver verbalizando a palavra. Volta lá. Em vez de você provocar a ira do teu cônjuge, encha-se da palavra. Fale com ele a palavra. Fale mediante a palavra, para você ver se a sua casa vai permanecer do mesmo jeito. Se encha da palavra, em vez de se encher de ansiedade, e se apresente ao seu patrão, para você ver se ele não vai te remunerar. O problema é que você está muito ansioso, muito ansiosa. Jesus, ele não fez nada. Ele só ordenou: enche as talhas d'água. Encheu. Agora vai e apresenta ao mestre-sala. Apresentar o mestre-sala a água, apresenta o mestre-sala. Porque, irmão, só especialista para dar os devidos valores para as coisas preciosas. Estou falando aqui para você. Tem gente aqui nessa live que as enfermidades, depois que entrou aqui nessa live, irmãos, sumiram. Casamentos foram restaurados. Vida financeira transformada. Se tivesse passado lá da mão do médico, o doutor, o que foi? Minha irmã, a enfermidade sumiu. Para eles seria uma preciosidade. Eles alcançariam a fé, especialista. Mas os crentes estão sendo curados aqui, está naturalizando. Estão prosperando aqui, estão resolvendo seus problemas conjugais.
mas não valoriza. A gente fala assim, ei, faz um vídeo, testemunho, coloca lá, comenta lá o vídeo, compartilha os vídeos, irmão. Não cresce, sabe por quê? É o tipo de solo que a semente está sendo semeada. É o tipo de solo. A gente tem que estar aqui pedindo, irmão, curte 1 hora, mais de 1 hora de live, tá 8 mil. Era para estar pelo menos 40. Era para estar pelo menos 40k. Presente aqui subiu 1 ou 2. Então as pessoas, Jesus não fala, olha, experimenta aí, vê se virou vinho. Não, Jesus não trabalha assim. Vai e apresenta o especialista. Os 10 leprosos, mestre, tu quiseres pode tornar-me limpo, cura-me, tem misericórdia de mim. Vai e os apresente aos sacerdotes. Eles foram, enquanto iam sendo curados. Voltou um, irmão. Voltou um para agradecer. Jesus vira e falou, não era 10 os leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Jesus vira para eles e diz, vai e apresenta o especialista, o mestre Sala. Quando o mestre Sala experimenta, fala que vinho é esse. Nunca tinha tomado um vinho daquele, queridos. Nunca. Eles tinham tomado um vinho daquele. O mestre Sala chama o noivo, vira para o noivo e fala assim, é de costume servir o vinho superior primeiro, para depois servir o vinho inferior. Tu fizeste ao contrário. Tu serviste o vinho inferior primeiro. O Espírito Santo está dizendo, os tempos de alegria que está vindo para a tua vida, se tu andar concernente à palavra, não se comparará com a paixãozinha que você teve no início. Oh, aleluia. O Espírito Santo está dizendo essa tarde, que o tempo de prosperidade que está vindo para a tua vida, se você andar pela palavra, não se comparará com nada do que você teve até hoje. Tempos de bonanças e de alegrias e de grande conquista virão, mas você precisa andar pela palavra. Escute isso daqui. Tempo de quebra de maldição hereditária. Talvez o parente do noivo ou da noiva estava acostumada a passar vergonha. Isso vinha das antiguidades, desde os meus pais, os meus avós, os meus tataravós, os meus bisavós. Mas o Espírito Santo está dizendo, na tua vida tem que ser diferente. Eu vejo a mão do Senhor quebrando maldição hereditária essa tarde. Eu vejo a mão do Senhor levantando pessoas para viver o extraordinário dEle. Aleluia. Escute. Escute isso aqui. O mestre Sala manda chamar o noivo depressa. E diz, é normal servir o vinho superior primeiro, ou seja, você dá a bebida melhor, a pessoa vai se embriagando, daqui a pouco você mistura, ou dá uma bebida mais ruim, dá qualquer coisa, a pessoa já está para lá de bragdar, como diz lá na Bahia, nem vai perceber o que está bebendo, irmão. O problema, sabe o que é, irmãos? É que tem gente que acha que está vivendo o evangelho, mas não está. Está andando por aí, dizimando e ofertando em altares onde eles não prosperam, onde a vida não muda, queridos. E eles permanecem lá, ouvindo aquele sermão. O problema está no casamento e eles permanecem lá. Sabe por quê? Porque te deram uma unçãozinha primeiro, e agora estão te servindo coisas inferiores, e você não está percebendo. O maior problema das pessoas, queridos, estão aí, em se conformar com o sofrimento. Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Tu serviste o vinho inferior primeiro, depois o superior. O Espírito Santo está dizendo, está vindo tempos extraordinários aí. Eu quero orar por você para nós encerrarmos. Querido Espírito Santo, eu não sei se essa pessoa se programou mal. Eu não sei se eles estão na situação daquela viúva de Sarepta.